Quando um deputado federal ameaça o STF, ataca a Polícia Federal e celebra sanções contra o próprio país, a gente precisa se perguntar, isso ainda é política ou já é crime? Nessa edição, a gente vai explorar como os materiais que recebemos sugerem que Eduardo Bolsonaro, direto lá dos Estados Unidos, estaria encabeçando uma estratégia que algumas fontes descrevem como visando desestabilizar o Brasil por dentro. Mencionam o apoio da extrema-direita global, suposta chantagem internacional e um discurso que alguns analistas dos documentos classificam como miliciano. Hoje é quinta-feira, 24 de julho, e esta é a terceira edição do dia. É bom lembrar que o foco geral do nosso programa é analisar o impacto da ação humana no planeta, né? E a urgência de uma transformação ecológica com justiça social. Agora vamos mergulhar nos eventos recentes que estão detalhados nesses materiais que chegaram pra gente. O ponto de partida nos documentos é um cenário de tensão crescente. As fontes indicam que Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, intensificou o que estão descrevendo como uma ofensiva coordenada contra o Supremo Tribunal Federal, o STF. E a Polícia Federal, a PF, e isso a partir dos Estados Unidos. As falas recentes dele são apresentadas não só como críticas, mas, assim, como ameaças diretas, sabe? E tentativas de articulação internacional. Exato. E os materiais sugerem que isso não é um episódio isolado, né? Uma das fontes até cita uma declaração atribuída a ele, onde ele afirma que não vai moderar o tom, que estaria disposto a ir até as últimas consequências, tipo rejeitando o meio termo. Nossa. E, bom, alguns dos textos analíticos nos documentos conectam essa postura com aquele conceito de necropolítica do Achille Mbembe, sabe? Sei. O uso do poder para gerir a morte social dos opositores. Isso, a morte social e simbólica. Interpretam isso como uma estratégia, assim, intencional mesmo, de radicalização. Entendi. E as fontes detalham o que elas caracterizam como ameaças explícitas à Polícia Federal. Como isso aparece? Olha, há relatos de que ele teria chamado delegados de cachorrinhos, é uma expressão forte, Exato. e mencionado a mobilização do pessoal dele contra investigadores, citando nominalmente o delegado Fábio Schor, que está envolvido em inquéritos sobre a tentativa de golpe. Citando nomes, isso é grave. E qual a reação segundo as fontes? Bom, os documentos incluem as reações oficiais, né? Tanto a PF quanto a Federação Nacional dos Delegados repudiaram formalmente. Tem notas classificando as falas como uma covarde tentativa de intimidação e reafirmando a autonomia da corporação. Certo. E o que chama a atenção na análise de algumas fontes é o fato dessas declarações virem do exterior. Ah, sim. Isso é interpretado por alguns como uma possível busca por apoio externo para fragilizar as instituições brasileiras, entende? Faz sentido essa leitura. E quanto aos ataques ao STF, isso continua? Continua. As fontes reportam críticas direcionadas especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, com acusações de perseguição. Aquela narrativa de sempre, né? Pois é. Mencionam também que Bolsonaro ignora o princípio jurídico da prevenção, aquela regra que geralmente mantém casos conectados com o mesmo juiz, né, para garantir consistência. Para alegar uma concentração misteriosa de processos nas mãos do Moraes, construindo assim uma narrativa de abuso de poder. Entendi. Quer dizer, usar um procedimento padrão como se fosse algo suspeito. Exatamente. E a análise em algumas das fontes vai além. Apontam o uso de termos como cleptocracia, criminosos de toga. Termos bem agressivos. Sim, para, segundo essas análises, demonizar o judiciário mesmo, transformar em inimigo, mobilizar a base de apoio dele. Os analistas citados nos materiais veem isso como um padrão, sabe? Um padrão recorrente em discursos que buscam minar instituições e, eventualmente, justificar ações de exceção. É um roteiro conhecido. Preocupante. E essa articulação parece ganhar outra dimensão com as informações que estão nos materiais de que o Eduardo Bolsonaro teria buscado apoio de aliados do Donald Trump para pressionar o Brasil com sanções comerciais. Quer dizer, pedir sanções contra o próprio país? Isso é um ponto muito explorado nos textos. Sim, correto. E os documentos reportam que tarifas impostas pelo Trump, que chegaram a 50% em alguns setores, como agronegócio e comércio popular... 50%? Sim, tiveram um impacto na economia brasileira. Várias fontes destacam o que chamam de paradoxo.
né? Um paradoxo. É um discurso que é frequentemente descrito como nacionalista, mas que, na prática, resultaria em penalidades econômicas para o Brasil, para o próprio país que ele diz defender. Nossa, que contradição. Pois é, e tem reportagens internacionais incluídas no material que indicam surpresa até mesmo entre apoiadores do Bolsonaro no exterior com esses efeitos negativos. Isso teria gerado algumas fissuras internas nesse grupo, sabe? Interessante essa tensão entre o discurso e as consequências práticas, levando uma questão sobre a sustentabilidade dessas estratégias a longo prazo, né? Sem dúvida. Fica a reflexão sobre como ações individuais podem acabar reverberando de formas bem inesperadas, tanto no cenário global quanto aqui dentro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta. Bom, nessa parte da nossa edição, a gente vai fundo no crescente isolamento político do bolsonarismo, né? E também na resposta institucional que parece estar se articulando. Exato. Vamos dar uma olhada em como as fontes que a gente reuniu detalham essas ações mais recentes, que acabam expondo, talvez, fragilidades na aliança com figuras tipo Trump, e os riscos geopolíticos que estão aí na mesa e como essa radicalização parece ser usada assim de forma transnacional. É isso aí. As fontes permitem que a gente mude um pouco o foco, né? Sair da ação direta de figuras como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, certo, para analisar mais a fundo os efeitos políticos, econômicos, sociais dessa ofensiva toda. A ideia é conectar os pontos, sabe, entre as ameaças internas, essas articulações internacionais e as consequências que o material sugere para o Brasil. E um ponto de partida bem claro nas fontes é essa intensificação dos ataques do Eduardo Bolsonaro ao STF, o Supremo, né? E a Polícia Federal. Sim, isso ficou bem evidente. As fontes descrevem ameaças diretas, uma busca assim explícita por apoio internacional. Isso marca um novo patamar de confronto, né? Sem dúvida. E não foi só ele. O irmão Flávio Bolsonaro também é mencionado. Ele chegou a propor sanções contra ministros do STF, embora depois tenha recuado, segundo os relatos que a gente viu. Isso parece muito aquela tática de pressão coordenada sobre as instituições, né? Algo que as fontes analisam bem. Uma tática já conhecida. Exato. O que chama atenção, pelo menos segundo algumas interpretações que a gente encontra no material, é como aquele discurso patriótico parece que perde força, né? Quando confrontado com essa disposição aparente de comprometer interesses nacionais por uma agenda ideológica específica. Sim. Uma das análises até sugere quase uma subordinação do país a certas vontades de fora. E nesse contexto as fontes também dão destaque para a investigação da AGU, a Advocacia Geral da União, sim, sobre um possível uso de informação privilegiada na compra de dólares. Isso foi pouco antes de um anúncio sobre sanções, né? Exatamente. Os documentos indicam que o volume e o timing dessas operações levantaram suspeitas bem sérias. De vazamento, talvez, ou antecipação de informação. Pois é. E algumas análises nas fontes ligam isso ao que o Boaventura de Souza Santos descreve como apropriação estratégica do poder público. Explica isso um pouco melhor. É a ideia de usar a máquina do Estado, não para o bem comum, mas como ferramenta para beneficiar interesses privados ou ideológicos, né? Entendi. E essa estratégia, como as fontes indicam, não parece ser só local. A conexão que mencionam com figuras tipo Steve Bannon. Sim, isso aparece bastante. E essa articulação com grupos de extrema-direita em outros países sugere um esforço coordenado. As fontes detalham o uso de táticas de desinformação, de radicalização, bem parecidas com o que a gente viu nos Estados Unidos, na Europa. Isso aponta para uma troca de estratégias, talvez até apoio mútuo entre fronteiras. Mas olha só, aqui tem uma virada interessante que as fontes mostram. Os efeitos colaterais dessa ofensiva toda. Sim, as consequências, né? Exato. Setores que antes mostravam algum alinhamento, como certas partes do agronegócio que os documentos mencionam, reagiram mal às possíveis sanções econômicas que poderiam vir dessa estratégia. Chegaram a chamar de chantagem. Pois é, isso foi forte. E o impacto no comércio popular também é citado, né? Com relatos de preocupação de associações locais. Sim. E aí, paradoxalmente, essa reação, segundo a análise de algumas fontes, acabou fortalecendo a posição do governo Lula, como defensor da soberania nacional.
Interessante isso. Gerou também uma resposta institucional que parece mais unificada. STF, AGU, setores do Congresso. O que expôs um certo isolamento do grupo bolsonarista. Deixou eles mais sozinhos no tabuleiro. Exato. E isso revela também, segundo algumas análises, a vulnerabilidade da aliança com figuras como o Trump. Os interesses dos Estados Unidos, né, como os materiais apontam... Nem sempre são os mesmos. Exatamente. Nem sempre se alinham aos do Brasil. E o país corre o risco de ser visto como uma peça secundária nesse jogo geopolítico maior. Pensadores como a Hannah Arendt, Sim. sobre os perigos de banalizar a mentira, de fabricar inimigos o tempo todo, internos e externos. É um ciclo perigoso. Mesmo fora do poder executivo central, essa retórica mais inflamada, essas táticas de intimidação continuam tendo um potencial para desestabilizar, né? Como os materiais argumentam. E a conclusão que parece emergir de várias fontes é que a resposta só institucional, embora seja crucial, talvez não seja suficiente. Precisa mais. Aponta-se para a necessidade de mobilização social, de uma mídia independente forte, de investimento em educação crítica, para fortalecer o tecido democrático mesmo, sabe? Entendi. A defesa da democracia é apresentada como um dever coletivo, contínuo, para evitar essa erosão das garantias fundamentais. Então, o que fica bem evidente a partir das fontes que a gente juntou para esta edição é a complexidade dessa articulação política toda. Ela opera tanto aqui dentro quanto lá fora. Sim, nos dois níveis. Colocando questões sérias sobre a resiliência das nossas instituições e a natureza dessas alianças geopolíticas. O bolsonarismo nunca foi apenas um delírio autoritário. É um projeto e agora é internacional. Enquanto a esquerda briga com algoritmo e debate interno, a extrema-direita age com método, verba e apoio lá fora. É um ponto fundamental para a gente refletir, né? As fontes sugerem que entender essas conexões e as consequências delas é um desafio constante. Vigilância e ação são cruciais. Se você quer entender o que está por trás dessas movimentações, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente desmascara a extrema-direita, analisa com seriedade e sem papas na língua. Curte, comenta e compartilha para mais gente não cair na narrativa da chantagem. Um abraço e até a próxima. Lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 e aos sábados ao meio-dia.